Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Hoje nós vamos dar início então às nossas aulas. Nós vamos ter a primeira aula falando um pouco sobre a história do cristianismo. Eu quero convidá-lo para fazermos uma oração. Amado Deus e Pai Celestial, ao iniciarmos esta aula, pedimos que a mão poderosa do Senhor venha nos guiar, nos abençoar, nos proteger. Dá-nos, Senhor, a alegria de podermos conhecer melhor a respeito do Teu Filho amado Jesus, e que possamos colocar em nossa vida os ensinamentos que Jesus veio a este mundo e nos deixou. Toma em Tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que estão agora neste momento assistindo a este vídeo. Abençoe o seu lar, abençoe seus familiares, pedimos o nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, queridos, nós ao iniciarmos aqui essa matéria de Cristologia, que é uma matéria muito importante, que você está agora fazendo. Quero parabenizá-lo por essa disposição de compreender melhor a respeito de Jesus. Essa é uma matéria que vai trazer para você muita, mas muita satisfação mesmo. Conhecer melhor a Jesus, conhecer aquele que veio a este mundo e morreu por nós e deu a sua vida para nos salvar. Então, muito bem, eu quero pedir que você me acompanhe na leitura da história da Cristologia. Nós vamos aqui tentar responder essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? É a pergunta que nós propomos responder. E o objetivo desta matéria, embora a mensagem apostólica e a literatura neotestamentária sejam enfáticas em apresentar a Jesus Cristo como o Messias. Isso não há dúvida, não é? Principalmente para nós que cremos em Jesus. Mas também Jesus é filho de homem e filho de Deus, digno de adoração. Este mistério permanece como um desafio à razão humana. E por isso mesmo, mais se pergunta: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é Jesus? Então, para os pais apostólicos, que são ali os primeiros autores do primeiro século, início do segundo, através de seus escritos, estes cristãos ensinaram uma bem definida cristologia, como salienta ênfase na divindade de Cristo. Nós vamos ver aqui, através desse estudo de hoje, que apesar de algumas pessoas não entender bem a vinda do Filho do Homem, não entender bem a natureza de Jesus, mas outros, já ali no primeiro século, no final do segundo século, já formataram uma cristologia bem fundamentada na verdade, como nós vamos ver aqui hoje. Não é? Então, considerava-se Cristo como o pré-existente Filho de Deus, que participou na obra da criação. Era visto como o Senhor do céu, que aparecerá como juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é denominado Deus nas epístolas de Inácio. Ele diz assim: olha, nosso Deus Jesus Cristo, nascido de Maria, segundo o decreto de Deus, mas também do Espírito Santo. Cristo, para os ebionitas, Cristo é posto em igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Veja que os ebionitas, eles já não creem, não é, como a revelação da palavra de Deus. Aqui a gente já percebe uma distorção da realidade. Nós vamos ver isso aqui dentro da história da cristologia, que muitos criaram uma cristologia paralela àquela revelação, tanto a revelação dos apóstolos, a revelação da própria palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Cristo é visto como um novo Moisés. Então, Jesus era até considerado pelos ebionitas, mas não como Messias. Ele era visto como um profeta, como qualquer outro grande profeta que passou. Para os ebionitas, Cristo era apenas homem e negava a sua encarnação virginal. A sua encarnação de uma forma espetacular, de uma forma completamente diferente, como nós vamos ver no decorrer desse estudo, o quanto Jesus ele era singular. Cristo recebera o Espírito Santo no batismo, quando foi escolhido para ser o Messias e Filho de Deus. Então, na realidade, os ebionitas creem que ele passa a ter essa nomenclatura de Filho de Deus, ou até mesmo ser Filho de Deus, somente após o batismo. Foi escolhido por Deus para ser o Messias por ter cumprido a lei
judaica de maneira plena. Observe aí, né? Já aí uma expressão aí do perfeccionismo aparecendo. Negavam a sua morte e ressurreição, qualquer poder salvífico. Completamente diferente da revelação. A salvação era relacionada com a sua vinda para fundar um reino messiânico para os judeus em Jerusalém. A ênfase é posta no Jesus histórico, humano em detrimento do Cristo da fé. Não há nada aí relacionado. Também nós temos aqui, eu vou passar por alto, né, em alguns pontos aqui da história, você vai ter na apostila mais informação, onde você vai poder ali ver como desenrolou, né, na questão da cristologia na história. Logo, sua encarnação não era real, seu nascimento da Virgem era aparente, negava a morte efetiva de Jesus, não existia o Jesus histórico, né, eles acreditavam dessa forma. Então o gnosticismo representou a crise mais grave, porque passou o cristianismo desde os dias do primeiro concílio em Jerusalém, quando se discutiu o lugar da lei na salvação. Depois veio, então, foi a segunda grave crise do cristianismo, quando os agnósticos, né, começaram ali a discutir essa questão e muitos foram contaminados com essa visão. Então, os pais antignósticos foram aqueles que combateram essa visão, a visão que era uma heresia, né, muito grande para os cristãos então. Então os pais caracterizaram-se sob este título por causa do seu conflito contra o gnosticismo. Lutaram especialmente contra o repúdio gnóstico à criação. Não, se não bastassem não crer em Jesus, eles também não acreditavam na criação. Esse é o outro ponto. Por isso mesmo a teologia da igreja primitiva estava centrada na criação divina, bem como na doutrina de Deus. São pontos aí importantes. Então, muito bem, deixando agora o gnosticismo de lado, você poderá, obviamente, ter mais informações, né, na apostila. Vamos lá. Agora, a cristologia de Irineu. Quem foi Irineu? Irineu era discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo de João. Olha que legal, hein? João o apóstolo. Então, Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João e Irineu foi discípulo de Policarpo, muito próximo ali de João. Veja como isso foi importante. Para Irineu, bispo de Lyons, né, de Lyons, melhor dizendo, no final do segundo século, a Bíblia era a única fonte de fé. Era por causa disso um teólogo bíblico na acepção da palavra. Então, Irineu, ele desenvolveu a sua cristologia com base na Bíblia e do ensinamento de Policarpo, que aprendeu de João. Então isso aqui é muito importante para nós hoje, quando nós comparamos a nossa cristologia com a cristologia de Irineu, e percebemos que ambas as visões, tanto lá de Irineu quanto hoje, da visão da igreja hoje, o quanto são semelhantes. E isso é importante. Nós sabemos, é claro que a revelação ela é progressiva, mas nunca uma revelação ela pode descartar a revelação anterior. Quer dizer, um profeta, quando ele vem, ele traz revelação, essa revelação ela não pode ser diferente do profeta anterior. Da mesma forma, uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, que estuda a palavra de Deus e encontra ali uma verdade, e outro posteriormente vem e também iluminado pelo Espírito Santo e estuda também a mesma revelação, não podem chegar em conclusões diferentes. Por quê? Porque não seria então o mesmo Espírito que estaria iluminando as mesmas pessoas. Vocês observem o quanto é importante ao estudarmos a Bíblia, ao estudarmos, né, a questão da cristologia, o quanto é importante pedirmos a orientação do Espírito Santo. Foi ele quem inspirou os profetas e é ele quem ilumina a nossa mente
para nós compreendermos a revelação. Então, muito bem, continuando aqui, a teologia da salvação de Irineu pressupõe sua cristologia. Para ele, Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Vero homo, vero Deus. Então, Jesus não fez de conta, né, que assumiu a natureza humana. Na realidade, Jesus ele assumiu a natureza humana. Poderíamos aqui confirmar, não é, a visão de Irineu, Jesus 100% homem, também 100% Deus. O Filho existiu com o Pai desde toda a eternidade. Olha que coisa fantástica, não é? Por que Irineu tinha essa visão? Porque é essa visão de João, o apóstolo João. Nós, quando lemos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós vamos aqui citar este verso várias vezes em nosso estudo de Cristologia. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em todos os outros 3 evangelhos, né, os outros evangelhos que são considerados sinóticos, eles apresentam, por exemplo, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Mas João, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho exatamente para destacar a divindade de Jesus. E Irineu, ele cria desta forma. Cristo é o segundo Adão, o oposto do primeiro. No primeiro Adão, herdamos a perdição e, através do segundo Adão, recebemos a salvação. Pelo poder de sua obediência e obra de expiação, tornou-se a cabeça da nova humanidade. Cristo é a plena revelação de Deus. Agora nós vamos, então, para outro, né? Agora Tertuliano. Tertuliano, qual era a cristologia de Tertuliano? Então, Tertuliano nasceu numa abastada família pagã em Cartago. Estudou direito e exerceu a profissão em Roma, entre os anos de 190 e 195. Observe aí que ainda, né, no final aí do segundo século. Converteu-se ao cristianismo em Roma, provavelmente. É considerado o pai da teologia latina. Seu grande mérito foi o esclarecimento preciso de muitos termos teológicos, até então vagos. Em Cartago, foi nomeado presbítero. Em Cartago, ali faleceu. Qual foi, então, a cristologia de Tertuliano? Na obra Contrapraxias, define sua teologia do Logos. Ele trabalha com essa visão, né, do Logos, o Cristo. Faz nesta obra declarações que antecipam as conclusões do Concílio de Nicéia, 100 anos depois. Todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto no mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, contudo, não em substância, mas em forma. Então, aqui Tertuliano ele já dá aquela visão, né, a respeito da trindade, defendendo então aqui 3 pessoas distintas numa unidade composta. Também vamos estudar durante o estudo dessa matéria. Tertuliano ele usa 2 palavras interessantes, que é ousia e upostases, que são 2 palavras. São palavras aqui complicadas, mas vamos lá, vamos tentar entender. Então, mesma ousia, substância, né? Ousia é substância, mas não a mesma upostases, são 3 pessoas. O que ele quer dizer que na realidade, cada pessoa da divindade tem a mesma substância, mas não são a mesma pessoa. Então, já Tertuliano trabalha com aquela visão distorcida de que as 3 pessoas são a manifestação de uma única pessoa. No caso, seria assim, como se o Pai se manifestasse em 3 pessoas. O Pai se manifestou no Antigo Testamento como Pai, ele se manifestou então em Jesus como Filho e também se manifesta como Espírito Santo. Mas os 3 seriam uma única pessoa, para tentar aí combater a visão do politeísmo. Que visão seria essa? Também vamos estudar sobre isso, mas veja só, Tertuliano ele já mostrava isso, né, que a trindade ela era real
dentro de uma visão de um Deus único, um Deus, uma unidade composta. Sua cristologia é subordinacionista. O Logos, Cristo, procedeu da razão de Deus na criação. Quando Deus disse haja luz, nasceu a palavra. Cristo procedeu da essência do Pai. Logo, o Filho está subordinado ao Pai. O Pai é maior que o Filho, pois é o Pai quem gera e envia o Filho. Aqui nós já temos um probleminha, não é? Um probleminha. Veja que muitas vezes você talvez já deparou com esse tipo de afirmação nos nossos dias de hoje. Não é que Jesus ele teve origem, que Jesus foi gerado, né? Diferente aí da visão que nós já vimos, né, anteriormente de Irineu, que Irineu acreditava que o Filho existiu com o Pai desde toda a eternidade. Já então Tertuliano, ele acredita que Jesus ele teve o quê? Origem, que ele teve origem, né? Que o Pai é maior que o Filho, pois é o Pai quem gera e envia o Filho. Se você não tiver a visão bem clara da pré-existência de Jesus, claro, Jesus ele foi gerado, mas como um ser humano, ele foi gerado, ele foi enviado, mas Tertuliano ele já tentava resolver essa questão. E aí, é claro, depois você terá outros trabalhando com a cristologia e também com a visão da divindade, né? Depois vem Ário com a mesma visão, ali um pouco mais distorcida, dando ênfase na origem então de Jesus e que o Espírito Santo não passava de uma energia, na realidade um poder, tirando totalmente a personalidade do Espírito Santo. Continuando então, o Logos Cristo é distinto do Pai, logo é uma persona, e o Filho é uma pessoa independente que veio do Pai. E ele fala então aqui combatendo aquela visão de que Deus, o Pai, ele se manifesta em três pessoas, e ele usa aqui então uma expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi Deus Pai quem clamou, diz né, então Tertuliano, pois neste caso estaria clamando a si mesmo. Foi um homem, o Filho que clamou ao Pai, foi enviado pelo Pai e o que envia é distinto do que é enviado. Ele teve, na realidade, a sua visão, e ele vai perdendo aquela visão de Irineu, aquela revelação do próprio apóstolo João, da eternidade de Jesus, que ele sempre existiu, e passa a tentar aqui acomodar essa visão para defender, então, a unidade da divindade. E ele continua aqui, qualidade divina e humanas estão em Cristo. O Logos, Cristo, é uma só pessoa com duas substâncias diferentes, que estão unidas numa só pessoa. Jesus possui duas naturezas, divina e humana, que se uniram numa só pessoa, mas não se combinaram. Vemos seu duplo estado, não misturado, mas conjugado em uma única pessoa, Jesus, Deus e homem. Né? Até em partes concordamos aí com essa visão. Vamos agora para Orígenes. Orígenes, nascido de família cristã, entre 182 a 185, tornou-se o mais completo conhecedor da Bíblia entre todos os escritores da igreja primitiva. Sucedeu a Clemente como diretor da escola catequética de Alexandria no ano 203. Perseguido pelo bispo local, foi para Cesareia, onde fundou uma escola catequética. Morreu em Cesareia em 251 ou em Tiro em 254. Não é aí certa, não é essa localidade e data. Qual que era a visão de Orígenes? O Logos faz parte do mundo espiritual criado por Deus. O Logos pré-existiu eternamente de modo independente. Disse, nunca houve tempo em que ele não existisse. Observe que Orígenes, ele vem agora e ele tenta corrigir aquela visão distorcida, né? Ele tenta corrigir isso. O Logos não foi criado no início do tempo. Então, enquanto nós temos Tertuliano dizendo que Jesus ele teve origem, né? Orígenes, ele vem dizer que não. Jesus
nunca houve tempo em que ele não existisse, ele sempre existiu. O Logos não foi criado no início do tempo, ele nasceu de Deus na eternidade, como uma emanação do mundo espiritual da divindade. E agora aqui teve problema, né? Como pode? Estava indo tão bem, tão bem. O Logos não foi criado no início do tempo, ele nasceu de Deus na eternidade como uma emanação no mundo espiritual da divindade. E não adiantou nada, ficou do mesmo jeito, não resolveu o problema. Então a gente percebe que quando um erro ele é falado, por mais que um tenta consertar, não é? Ele queria consertar Tertuliano e acabou aí chegando na mesma conclusão, né? Veja que há uma contradição muito grande aqui, porque quando você vê que nunca houve tempo em que ele não existisse, e agora ele fala que o Logos não foi criado no início do tempo, ele nasceu de Deus na eternidade. Mas peraí, que negócio é esse? Nunca houve tempo em que ele não existisse e agora ele fala que ele nasceu de Deus na eternidade? A visão de Orígenes, na realidade, é que ele teve, o Logos, ele teve uma existência lá numa eternidade tão remota, antes da criação do universo, antes da criação do próprio tempo, que ele é considerado, então, eterno. Por isso que diz assim, nunca houve tempo em que ele não existisse. Observe. Então, quando Orígenes tem uma visão do tempo, ele diz assim, não, ele sempre existiu dentro do tempo, mas depois logo ele diz assim, lá na eternidade, muito distante, ele veio como uma emanação do mundo espiritual da divindade. O que é isso? É a mesma visão que muitos defendem hoje, que lá antes da criação de qualquer coisa, Jesus então ele foi o quê? Gerado, ele não foi criado, aí há uma diferença, né? Que essa é a mesma visão da emanação, tem a divindade, ele emana da sua própria essência, ele emanaria um outro ser igual a ele. E esse ser seria também divino, tão divino quanto aquele que fez a emanação. Isso aí é um problema, não é? É uma contradição. Ele continua dizendo assim, o Logos é uma essência do Pai, olha aí. E a ele subordinado. O Filho é um segundo Deus. Só o Pai não nasceu. Observe isso. Ou seja, é agnetos. Tanto o conceito homoiousios como o subordinacionismo estão presentes na teologia de Orígenes. Igualdade com Deus e mesma substância. Conseguiram entender? É meio complicado isso aí, não é? Então, na realidade, a cristologia de Orígenes é bem complicada, mas se resume nessa questão aí, que em um momento remoto, lá longe na eternidade, ele nasceu, quer dizer, ele foi emanado, ele foi gerado da própria essência do Pai. Então, essas duas tendências da teologia viveram em tensão e mais tarde dividiram-se em duas escolas. Nós temos aqui na right wing, ênfase na divindade e eternidade do Filho, o que torna Cristo igual ao Pai, homoiousios, né, aquela mesma visão lá antes. E a left wing, ênfase na distinção entre o Pai e o Filho. Ele, Orígenes, se recusa em definir essa distinção como uma limitação do Filho, né, que é o subordinacionismo, que é o homoiousios, essa diferença aí. Muito bem, o adocionismo ou monarquianismo dinamista, que nome complicado, hein? Negava o conceito de trindade, pois alegavam ser incompatível com a fé em um Deus único. Vocês percebem como a doutrina da cristologia, a doutrina pura do Evangelho de João, com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, foi sendo maculada. Vocês observam isso? Eu quero chamar a sua atenção porque ao estudar isso aqui hoje,
É claro que nós encontramos muitas vezes aquelas pessoas, né, que elas são contrárias à Trindade, elas são contrárias à divindade de Jesus. Eles chegam a dizer, por exemplo, que Jesus teve origem, não é? Que Jesus foi gerado e que Jesus ele foi, na realidade, que ele era um Deus menor, podemos assim dizer, e que o Espírito Santo ele não passa de uma emanação do poder de Deus, que essas mesmas pessoas, elas alegam, por exemplo, que essa doutrina que eles chamam aí doutrina da verdade histórica do adventista, né, do adventismo histórico, que quando eles comparam hoje com a doutrina da Trindade, que a igreja ensina, um Deus único, que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coeternos, uma unidade composta, eles dizem, na realidade, que essa é uma doutrina pagã. Espera aí, quem é que está colocando em prática uma doutrina pagã? Somos nós ou são eles? Porque vocês observam aí claramente, não é, que não foi o apóstolo João que ensinou a respeito disso, mas quando nós olhamos na história, houve essa distorção no decorrer da história. O que Deus fez? Na realidade, vocês sabem muito bem disso, e eu quero aqui chamar a sua atenção, principalmente se você que está assistindo esse vídeo, né, você não é adventista, observe uma coisa. Nós cremos fielmente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus, é uma igreja militante, e que Deus chamou esta igreja para restaurar as verdades que durante a Idade Média, né, durante a Idade Escura, essas verdades elas foram jogadas por terra, verdades bíblicas. E de acordo com uma profecia do próprio Apocalipse, Deus ele chamou um povo para restaurar essas verdades. Nós somos chamados para restaurar verdades bíblicas. Inclusive, nós temos a Bíblia como nossa única regra de prática e fé. E agora surge alguém no meio adventista dizendo que nós estamos ensinando a doutrina da Trindade e que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã e que isso não é verdade, que na realidade Jesus teve origem, que na realidade o Espírito Santo não passa de uma emanância, de uma energia, não é? Da emanação do poder de Deus. Opa, peraí, mas isso aí está mais beirando a misticismo, né, do que a revelação bíblica. Então, de onde veio isso? Você está vendo aqui agora. Então, o adocionismo rejeitava o conceito da distinção das três pessoas da divindade condicionado ao plano da salvação. Também repudiavam a divindade de Cristo. Não. Jesus não poderia ser de maneira nenhuma, não é? Deus. Acreditavam ser Cristo mero homem, negava sua pré-existência. Ensinavam que por ocasião do seu batismo, o homem Jesus recebeu o Cristo como uma energia divina que se tornou ativa dentro dele a partir do batismo. Observe isso aí, fazendo uma comparação que na realidade o Cristo é o Espírito Santo é o Cristo. Cristo, assim, era um homem dotado do poder divino. E este poder era uma energia impessoal, nunca o Logos como persona ou como hipóstase independente, né? Como nós já estudamos esses termos aí. O mais destacado defensor desta corrente teológica foi Paulo de Samósata, bispo de Antioquia, por volta do ano 260. Aí nós temos agora aqui outros conceitos. Observe aí. Modalismo, para a visão modalista, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. É aquilo que a gente viu aí, né? Essa visão já começou a surgir, né? E aí o próprio Tertuliano começou a combater isso aí. Então tem o monoteísmo absoluto. O Filho não pode ser pré-existente, sem começo, pois neste caso seria irmão e não filho de Deus, conceito de gerado, né? Aí observe isso aí. Essa visão ela é muito interessante quando se fala assim, é irmão e não filho de Deus. A gente sabe que o conceito, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, né? O conceito de pai, filho, é um conceito, para os judeus, um conceito de igualdade. Né? Ser filho de Deus quer dizer ser igual, não é ser inferior, não.
O arianismo. Esse arianismo também trouxe muito problema. E o arianismo, já falamos aí. Jesus seria ser intermediário, inferior a Deus e superior ao homem. Então, nós temos até uma religião hoje, em nossos dias, que defende muito essa visão aí do arianismo, né? Nós temos aqui, então, Constantino convocou um concílio para a cidade de Niceia, na Bitínia, em 325. Essas questões estavam assim tão fortes nessa época aí, discutindo realmente quem deixa de ser. Aí Constantino convoca o concílio de Niceia para resolver, não é, essa questão. E lá no concílio de Niceia ficou acordado, então, a questão da divindade de Jesus. Você poderá ler lá para nós não alongarmos muito mais essa primeira aula. Tá ok, meus queridos? Que Deus então te abençoe grandemente, que possamos colocar em prática em nossa vida tudo aquilo que nós aprendermos a respeito desse Jesus maravilhoso que nos ama tanto. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.